Sexta-feira, dia 14 de agosto, em Brasília, 20 horas e 3 minutos. Estamos entrando no ar com mais uma edição do programa DAN Entrevista. O Departamento de Atividades Ministeriais da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, como acontece todas as sextas-feiras, está entrando no ar com mais uma atração, mais uma entrevista que estaremos trazendo nessa noite. Daqui a pouco estaremos convidando o nosso diretor, o pastor José Carlos, que vai apresentar os nossos visitantes dessa noite. E é isso mesmo, eu falei visitantes. Nós temos mais de um visitante nessa noite, além do nosso entrevistado, temos mais dois, e eles estarão assim compartilhando sobre essa questão aí do burnout, né? E uma enfermidade aí que tem atacado principalmente pastores, né? Então, eu gostaria que você convidasse aí colegas pastores, porque essa é uma live muito importante, é uma live onde nós vamos estar falando de problemas relacionados ao ministério pastoral. Teremos aqui dois testemunhos de pastores que passaram por esse problema do burnout, né? E eles vão estar testemunhando aqui dessa dificuldade. Por isso, fique ligado, faça aí essa live ser multiplicada, convide outros colegas para estarem junto conosco aqui nessa noite. E para convidar, para chamar os nossos convidados aqui para o estúdio, eu quero convidar o nosso diretor, o pastor José Carlos, né, para que ele esteja convidando os nossos demais convidados. Convidando os convidados. Ficou esquisito, né, pastor? Boa noite. Seja bem-vindo, pastor Zé Carlos. Boa noite, pastor Josias. Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, né? A todos os nossos amados convidados dessa noite, né? E hoje nós temos mais um dia de dar entrevista, e o tema muito importante, né? Um tema, como sempre todos os demais temas, assim, que vai contribuir muito, não apenas para os pastores, mas para todos os nossos participantes, né? Nós estaremos aí convidando o pastor, o presbítero, que é psicólogo, já bem experiente, né? Também Pastor José Carlos está com um problema aí na sua internet. O irmão acabou de ficar congelado nesse calor aí do Rio de Janeiro. Eu vou chamar aqui o nosso convidado, e assim que o senhor restaurar aí a sua internet, o senhor volta aqui, ok? Vou chamar aqui o nosso convidado dessa noite, é o psicólogo Getro Ferreira Damasceno. E nesse momento, enquanto o pastor José Carlos resolve lá o problema da internet dele, eu gostaria que o senhor desse aí o seu boa noite para os nossos web espectadores. Boa noite, Getro. Queridos irmãos, uma boa noite, uma noite muito abençoada, uma noite que Deus possa estar continuando tratando de cada um de nós e de forma muito especial a cada pastor. Nós oramos mesmo para que o Senhor mesmo possa estar abençoando. Eu creio que este evento estava no coração de Deus. É um assunto muito atual e com certeza oramos para que Deus... E que também, muito obrigado pelo convite. Eu fico muito honrado por poder fazer parte, entre por José Carlos Lobo e outros também, desse evento. Que Deus possa abençoar grandemente a cada um. Obrigado. Getro, eu gostaria só que, se fosse possível, você afastasse um pouco a sua cadeira, porque
Tá cortado. Aí já foi Ah, tá bom. bom. Pode voltar um Obrigado. pouquinho. Aí tá bom. Aí Tá tá bom? bom. Porque Tá senão a joia. gente Obrigado. não vê aí sua cabeleira. Tá bom, pastor. Obrigado. Vamos chamar o Zé Carlos, que acho que ele já consertou lá a internet dele. E aí, pastor, já resolveu o problema da internet Boa aí? noite, Pastor queridos. Zé Boa Carlos? noite, Jetro, Boa pastor noite. Josias. Boa noite. Pois é, eu não sei se a internet está variando muito, né? Mas vamos ver, né? Eu vou chamar os outros colegas aqui, porque a internet do nosso presidente hoje tá complicada. Eu vou chamar aqui para dar o seu boa noite alguém também que faz parte do DAN e que já passou por isso, e hoje ele vai ser aqui uma testemunha Obrigado. de um pastor que passou aí pelo burnout, né? Que é o pastor Antônio Carlos. Pastor Antônio Carlos, boa noite, seja bem-vindo. O seu boa noite aí para os nossos web espectadores também. Boa noite, pastor Josias. Boa noite, presbítero Jetro. Boa noite, pastor Zé Carlos. Vai entrar aí. Não sei se vocês estão me ouvindo bem, eu estou fora de casa hoje. Estou tentando me adequar aqui à situação nova, né? Geralmente eu participo das lives estando em casa, mas hoje eu não estou em casa. Espero que a conexão esteja sendo boa aí. Eu não estou conseguindo posicionar bem o celular, estou tentando. Mas, enfim, é um prazer poder estar aqui com vocês e desejo que a minha participação sirva de testemunha aí para as pessoas que estão nos assistindo e que elas não venham a passar pelo que eu passei. Né? Jeto, com certeza, vai nos dar aí algumas boas dicas para evitarmos esse problema. Abraço a todos. Estou por aqui. Amém. Amém. Boa Vamos noite. ver se agora o pastor Zé Carlos aí conseguiu firmar aí a internet dele. Vamos lá, Vamos pastor. tentar. Boa noite, queridos. Seja Pastor bem-vindo, Josias, Jetro. um pouquinho, para eu poder ligar o telefone. Não entendi. Tira a minha imagem só um pouquinho para eu poder. Pronto. Também está conosco, não é isso, pastor Josias? O pastor Marcos Moura, não é isso? Que também Isso. passou por essa experiência aí do burnout alguns anos atrás aí, também vai estar compartilhando conosco suas experiências também. Boa noite, pastor Marcos. Boa noite. Está sem microfone, Marcos. Está sem som. É verdade, né? Boa noite, gente. É um privilégio, né, estar aqui com vocês. Quero parabenizar aí o Dan pela iniciativa, né? Eu tenho visto aí as lives com temas tão relevantes, né, que tem abençoado muito a nós pastores, né? Essa noite especial falando do burnout, né, trazendo alguém aí para nos orientar e nos falar desse tema e também, né, eu poder compartilhar aqui com os irmãos esse momento que vivi, né, que não foi um momento fácil, né, mas graças a Deus a gente pôde vencer e estar podendo testemunhar para os irmãos isso, né? E espero que essa live seja esclarecedora a todos aqueles que estão nos assistindo nessa noite. Deus abençoe. Amém. Amém. Amém, queridos, amém. Pastor Josias, dá aquela orientação com relação às perguntas que vão surgindo? Exatamente. Você que está nos assistindo, né? Quero lembrar que no final da entrevista nós vamos abrir para que as pessoas possam fazer perguntas. E a gente sempre faz isso porque no meio nós temos aqui várias perguntas que nós vamos fazer aí ao presbítero Jetro. E possivelmente uma delas possa ser a sua. Não é? Então você fica tranquilo, quando você vê aí que estamos chegando a 1 hora de live, aí você já pode então preparar a sua pergunta, se é que ela já não foi feita e o Jetro não respondeu, tá bom? Mas nós queremos essa interatividade, né?
nós queremos que você participe conosco, dando a sua opinião, dizendo da cidade onde você está falando, dizendo da sua igreja, tá bom? Será muito importante a sua participação aqui conosco, ok? Ok. Então vamos lá, né, para a gente já começar. O tema é interessante, nós temos aí bastante questões a contribuir, né? Então eu quero já aproveitar ao presbítero Getro, que é um psicólogo também, né, que eu conheço há de bom tempo, né, longas datas, né, Getro? Tempo bom. Tempo bom, né? E assim, talvez a primeira questão, a primeira pergunta é esse conceito, né? O que é burnout, né? O que vem a ser isso? Que síndrome é uma síndrome nova, né? É uma síndrome nova. Qual é o conceito de burnout aí para a gente começar a entender esse assunto? Muito bem. A gente está vivendo um momento em que as síndromes aparecem, os transtornos aparecem, né? E como o pastor José Carlos Lobo falou, é uma síndrome nova, sim, mas eu diria que com sintomas antigos. E aí me faz lembrar Moisés enquanto estava lá com o povo, né? Pois bem, essa síndrome de burnout, né, ela foi criada, ou estudada, né, por Freudenberg. Né? Freudenberg era alemão, e ele então estudou o comportamento das pessoas, e ele então criou essa síndrome, burnout. Por que burnout? Burnout vem da palavra burn, em inglês, que é queimar, e out, fora. Quer dizer, a pessoa é queimada para fora. Né? Em outras palavras, numa linguagem bem atual, ela é desgastada. Ela sofre um desgaste emocional muito intenso. Só que esse desgaste é um desgaste lento, é bom a gente observar isso, é um desgaste lento e silencioso. Por isso que afeta o comportamento do ser humano como um todo, a ponto dele se sentir tão desgastado que não tem mais vontade de fazer mais nada, questiona toda a sua situação, todo aquele trabalho que ele fez, toda a atividade que ele fez, às vezes até nem acreditando. Mas é um transtorno. Tá? É bom a gente observar dessa forma. É um sofrimento, sim, psíquico, né, cumulativo, que é fruto desse desgaste orgânico, né, e principalmente afeta as relações afetivas, sem dúvida alguma, né, as relações afetivas interpessoais, que são isso. Que relações são essas? Relações com o outro afeta, né, muito as relações com o outro e afeta as relações consigo mesmo. A gente não pode esquecer que o ser humano é um ser de relações. Ele se relaciona com o outro, sem dúvida alguma, e se relaciona também consigo mesmo. Muitas vezes, essas relações, tanto interpessoais quanto intrapessoais, tornam-se relações muito conflituosas. Isso provoca mesmo provocado pela exaustão de comportamentos. Então, isso é a síndrome de burnout, tá? Que pode se dar na igreja, no trabalho, mas hoje a gente vai focar basicamente na igreja. E, em geral, os pastores, né? Os líderes, e mais especificamente os pastores, que sofrem muito, né? Que podem passar por essa experiência. Tá? É interessante observar o seguinte, que quando a gente fala da síndrome de burnout, a gente tem dois olhares. Um olhar chamado clínico, vou dar esse nome, clínico disciplinar. O que é isso? É quando a gente olha apenas aquele que está sofrendo essa síndrome, ou seja, o pastor. Então, se o meu pastor está com essa síndrome de burnout, então o meu olhar é para ele, é disciplinar, porque eu tenho que trabalhar com ele, ou ele tem que trabalhar a situação para que ele possa estar dentro, imbuído no contexto da igreja. Ele tem que aprender a lidar com isso. É um tipo de olhar. Mas a gente não pode esquecer também que existe um outro tipo de olhar, que é um olhar chamado institucional, ou seja, a instituição. Então, às vezes, queridos, a instituição é muito rígida e a gente olha apenas o pastor. Então, é preciso que esses olhares sejam olhares indissociáveis. Olhar o pastor, né, que está sofrendo aquela dor psíquica, mas também olhar o contexto, a instituição, que também é a dor institucional. Tá? Espero ter sido claro.
Não, com certeza, né? Qualquer dúvida. E aí a gente vê isso, né? Que o burnout, ele tem essa capacidade de consumir, né? Ele consome a pessoa, né? A pessoa se sente exaurida, né? Dentro desse processo. E aí, eu queria até chamar o Toninho aí, né? Que teve essa experiência de ser acompanhado pelo Getro, né? Nesse período que ele passou por burnout também, né? Toninho, o que você sentiu, né? Qual foi os sintomas que levou a você a dizer assim, olha, eu preciso buscar ajuda, né? Eu preciso ir a um profissional, eu preciso, né, de um tratamento. O que levou você? Qual foram os sintomas que te mostraram isso? O som está fechado. O telefone. Aí. Está me ouvindo? Isso, pronto. Sim, sim. Está me ouvindo? Uhum. Eu alguns sintomas, inclusive o Getro já deu alguma indicação aí, porque é muito comum a todo mundo que passa por esse problema. Na verdade, eu me senti incomodado e notei isso, percebi isso, quando eu estava no ambiente da igreja. Imagine um pastor que precisa gostar de gente, pastor precisa gostar de ovelha, e eu estava exatamente o contrário disso, eu queria estar onde tinha muita gente. E eu percebi que chegar perto da igreja, quando eu estava indo para os cultos, eu começava a sentir calafrios. Uma vez eu parei no posto de gasolina e a Laura falou, o que você tem? Eu falei, não sei, eu não estou passando bem. E eu comecei a perceber que aquilo acontecia. Às vezes, só acontecia quando eu estava chegando perto da igreja. Aí depois, no tratamento psicológico, né, na minha terapia, aquele que foi meu terapeuta me fez lembrar de uma coisa que eles chamam de gatilho, já pode falar sobre isso. Nós descobrimos que era exatamente o estar em comunidade. Eu descobri, na época, que ir a uma pizzaria, comemorar o aniversário de uma das minhas filhas, um rodízio de pizza, era algo tremendamente danoso para a minha saúde emocional. E aquilo começou a me incomodar de uma tal forma que eu comecei a procurar ajuda. E aí comecei a ir a uma consulta com uma médico-legista, ela com um terapeuta, então comecei a fazer terapia. E o diagnóstico de burnout veio bem depois. Antes era uma síndrome de ansiedade com um pouco de depressão. E a depressão iniciou bem antes do burnout. A depressão iniciou quando eu voltei de 27 dias internado após um acidente que eu sofri lá em Alagoas, missionária. E quem me atendeu primeiro foi o Getro. O presbítero Getro foi convidado por lá para ir à minha casa quando eu não queria receber ninguém, quando eu estava saindo de uma fase de efeitos de medicamentos muito fortes que eu havia tomado durante a internação, tipo morfina, por causa das dores intensas que eu tinha. E aí isso tudo mexeu muito com o meu organismo todo, inclusive com a parte emocional. E quando eu voltei para casa, segundo Laura, porque eu não me lembro, tem um apagão dessa época na minha memória, o Getro sabe disso, porque cuidou de mim, né? Ele me tratou na minha casa. Olha que coisa legal, né? Me sentia até importante, o psicólogo ia na minha casa, se sentava ao lado da minha cama, e ali era, então, o consultório dele. O Getro foi feliz em me fazer olhar para dentro de mim, né? E enxergar as coisas que eu precisava ver, e então fui tratado por ele e pude ser, para a glória de Deus, curado. Mas demorou muito tempo. Em 2017, eu comecei com essa depressão que veio se tornar burnout e diagnosticado como burnout bem depois. Graças a Deus, o medicamento que eu tomo ainda hoje, eu ainda tomo um medicamento bem fraquinho, estou desmamando, né? E o tratamento terapêutico me fez muito bem, mas os sintomas basicamente eram esses: tristeza aguda, medo de estar, ou incômodo por estar no meio de muita gente,
E aquilo que eu mais gostava de fazer, que era estar perto de pessoas, se tornou um problema para mim. Exatamente. São sintomas muito parecidos, né, Geto? Com depressão, com o próprio TAG, né? Que é o transtorno de ansiedade, né? É um conjunto de sintomas muito parecidos, né? Exato. E você pode falar um pouquinho como que foi esse contato com o pastor Antônio, Geto, nesse período? Olha, para mim foi uma alegria muito grande, né? Poder servi-lo. A gente foi feito para servir. E o meu prazer foi muito grande poder estar ali, poder ajudá-lo, né? Hoje meu olhar está muito focado nos pastores, né? Até por conta dessas situações pelas quais passam, situações difíceis. E quando a gente teve a oportunidade de estar ali na casa do pastor Antônio, foi uma alegria muito grande de vê-lo, né? E também de poder contribuir com ele, né? Para que ele pudesse ajudar. E Deus nos abençoou muito, toda a glória do Senhor mesmo, né? E, por outro lado, também a gente via a vontade dele poder reagir, e uma coisa muito interessante também que chamou a atenção, a consciência que ele tinha das suas reais limitações, né? Ele tinha consciência, ele falava mesmo que ele precisava, reconhecia que precisava mudar em algumas coisas, ele tinha até uma facilidade de olhar para dentro de si mesmo, e ver coisas que até então ele não estava conseguindo ver. Então, essa predisposição e esse desejo de submeter a uma terapia, tá, foi muito bom. O que acontece às vezes é que muitos acham isso não funciona, né, hora que melhora, ou Deus é meu terapeuta. Deus levanta pessoas também para poder ajudar, ser instrumento deles de ajuda ao outro. Então, foi uma experiência muito boa, muito boa. Ali também eu tive a oportunidade de conhecer mais também a família dele, a Laura, uma das filhas, enfim. Para mim foi uma experiência muito boa estar com ele ali, e para mim foi uma honra, né? Poder estar ali com o pastor Antônio, né? Toninho. Toninho. Maravilha, né? Que bom. Pastor Toninho. Bem rapidinho. Pode falar. Houve um dia que eu me lembro que Jetro e eu não quis recebê-lo, rapaz. Você acredita nisso? Que houve isso, né? A depressão me deixou num ponto que houve um dia que já tão voluntariamente, com essa amabilidade que ele foi para fazer a terapia, né? E eu não quis recebê-lo. E Laura ficou envergonhadíssima: o que está acontecendo? Por que você está fazendo isso? Então, olha que ponto chega uma pessoa que está enferma, né? Das questões emocionais. Então, eu aconselho, como a gente ouviu do Jetro agora, o psicólogo, abra o seu coração. Se você reconhece suas limitações, se você entende que aquele momento é um momento que você precisa de ajuda. No meu caso, por exemplo, eu estava para ajudar pessoas. Chegou uma hora que eu precisava ser ajudado. E cair a ficha não foi fácil, só depois é que eu entendi. Então, por exemplo, eu não queria receber minha mãe. Minha mãe, quando ia me visitar, eu não queria receber, eu me trancava no quarto. E, para a glória de Deus, Laura encontrou Jetro e Deus usou muito esse irmão querido aí para me abençoar. Irmãos, eu quero pedir desculpas a vocês. O meu telefone, como eu já tinha dito, estou fora de casa. Meu telefone está caindo a bateria muito rapidamente. E eu não sei até quanto tempo eu vou conseguir aqui, tá bom? Mas eu agradeço muito a oportunidade de poder ter testemunhado aqui de quanto Deus fez na minha vida e me curou através da terapia, do tratamento, tá bom? Amém. Obrigado, Toninho, obrigado. Um abraço em Laura aí, tá bom? Fica à vontade. Jetro, obrigado. Continuando, né? A gente vê aí a questão desses sintomas, e é interessante, aí vem uma segunda pergunta, né? A síndrome, ela pode progredir para uma depressão, né? É comum isso acontecer? É esperado que isso aconteça? Sim, pode. Pode sim. Nem toda depressão é resultado do burnout. Mas o burnout
geralmente encaminha, pode progredir para uma depressão. Essa palavrinha depressão, a gente tem um certo receio dessa palavrinha, né? Mas depressão se dá em pessoas, né? Em gente. Então, a depressão, na verdade, ela é o quê? Um funcionamento irregular do sistema nervoso. Então, por conta de várias situações, muitas vezes excesso de estresse, isso geralmente vai afetar os neurônios, e afetando os neurônios, a gente sabe que existe as chamadas sinapses, né? Que são justamente aquelas ligaçõezinhas por onde passa a serotonina, então a falta de serotonina pode gerar uma série de transtornos. Então, a gente precisa entender que a depressão acontece no ser humano. Pode acontecer, com o ser humano. E a gente precisa não ter medo disso. A gente precisa encarar, né, com toda seriedade, sem ter medo, e submeter aos tratamentos. Não sei se a pergunta vai ser pertinente, vai haver alguma pergunta pertinente a essa questão dos medicamentos, mas há situações em que a terapia medicamentosa ela precisa acontecer. A pessoa precisa ser submetida a uma terapia medicamentosa. Não vamos pensar, isso vai gerar dependência. Não. Agora, junto a essa terapia medicamentosa, você deve alguma terapia, né? Onde a pessoa vai falar, vai colocar suas questões, né? Vai colocar para fora, vai vomitar tudo aquilo que, na verdade, ele está sentindo. Isso vai ajudar. Mas, às vezes, é preciso, sim, uma terapia medicamentosa. Então, a terapia com psicoterapeuta vai ajudar a pessoa a se lançar, vai ajudar a pessoa a se posicionar, a se observar melhor, e assim ela vai poder se desenvolver melhor. Mas que pode sim gerar depressão, pode sim. Tá? E aí é interessante, né, dentro desse pensamento, como você falou, Geto, nem toda depressão é burnout. Né? Exato, você tem, né, a síndrome, né, você tem um problema, o trauma lá, você tem a questão da depressão, você tem outras questões. Até essa semana eu conversava com uma pessoa que hoje a gente vive tanto essa questão da depressão que às vezes quando a pessoa está melancólica, triste, todo mundo já fala, tá depressiva. Exatamente, né? exatamente. E aí a gente fala, não é depressão isso é melancolia, isso é uma tristeza que todo mundo tem direito de sentir, né? Às vezes tem dia que você acorda, você não está muito bem, você não está, né, com ânimo exaltado, né? Você está mais triste. E aí, dentro desse processo, né, eu quero até convidar o pastor Marcos de Moura para compartilhar conosco também, que ele passou por um processo desse alguns anos atrás. Se eu não me engano, não foi muito a questão com a igreja, foi a questão com o trabalho, né, porque bivocacionado também tem essa questão, né, se divide ali entre trabalho, igreja, família, né, e outros compromissos. Pastor Marcos, compartilhe conosco aí um pouco da sua experiência também com burnout. É verdade. E assim, como o presbítero Geto estava falando, essa questão o Toninho também falou sobre isso, né, o Antônio Ramos, a questão de chegar de forma sutil, né, e comigo foi assim, porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, com a carteira assinada, então, logo fiz a minha faculdade, seminário, né, sempre fui muito ativo na igreja, na região, né, então, assim, eu sempre fui acostumado a muita atividade, né, e aí depois pastorado, né, e aí também a empresa, a família, né, na empresa, eu trabalhei na mesma empresa há 35 anos, e aí você não vai percebendo que você não é mais um menino, né? A idade passa para todo mundo e chegou para mim também. E aí, quando chegou ali na casa dos 50 anos, né, dos 49, 50, eu comecei a sentir ter alguns sintomas, né, que, assim, eu achei que era algo normal, nada de diferente, né? Essa questão do cansaço, de não conseguir dormir à noite, né, o batimento cardíaco acelerar, e eu sempre fui uma pessoa que cuidei da minha saúde, fui na minha cardiologista, conversei com ela, né, fiz todos os exames, né, e assim, não aparecia nada nos exames, a não ser taxas, né, que nessa faixa de idade já aparece de forma diferente, que você precisa começar a cuidar.
né? Só que, assim, na família, eu sempre conversei muito com a minha esposa e minha filha, e aí, brincando na mesa, né, eu perguntei para elas, por acaso vocês acham que eu estou estressado? E olha que eu sempre fui quem me conhece sabe que eu sempre fui uma pessoa assim, calmo, sereno e tranquilo, né, como diz a música, né? Sinto descanso em meu viver. Então, eu sempre fui assim, né, uma pessoa tranquila, calma, e aí minha filha falou, não, pai, realmente, você, ó, já tem um tempo que você está bem estressado. E isso me gerou um sinal de alerta, né? E também na hora de preparar sermão, né, a concentração era difícil, né, já ficava muito complicado, e eu colocando, Senhor, o que pode ser isso? Né? A igreja que eu pastoreei por 16 anos, pastoreava nessa época, né, não foi até o motivo que eu deixei a igreja, né, na verdade foi por um direcionamento de Deus mesmo, né? Mas a igreja tinha toda a estrutura de ar-condicionado, né? Eu tinha um bom relacionamento com todos, e na hora de pregar eu saía assim, molhadinho do púlpito, né? E depois fiquei sabendo que é sudorese, que é um dos sintomas também, né? Dessa síndrome, né? E aí, né, comecei a refletir sobre isso, a pensar o que realmente poderia ser tudo isso que estava acontecendo, e quando fui convidado por um amigo, que também é psicólogo, para pregar na igreja dele, e aí combinei com ele chegar um pouquinho mais cedo e compartilhei o que estava acontecendo. Aí ele falou, Marcos, ó, realmente, assim, tudo indica que você está num quadro, né, de burnout pelos sintomas, pelo menos os sintomas que você tem, né, demonstram isso. E aí eu falei para rapaz, então me ajuda, porque eu preciso enfrentar isso e eu não quero continuar assim, né? Aí ele me falou de 3 coisas que realmente foram muito úteis, né? Depois o Getro, eu creio que pode até falar melhor sobre isso, porque, assim, eu percebo até que algumas pessoas acham que é um problema na área espiritual, e não, assim, a minha vida com Deus, desde os 12 anos, quando eu conheci o Senhor, eu tenho um relacionamento com Deus, é claro que a gente tem as nossas dificuldades, as nossas limitações, mas nesse momento eu não tinha um relacionamento bom com Deus, tranquilo, né? Não era uma questão espiritual de relacionamento com Deus, né? Mas realmente uma questão física, né? Fisiológica. E aí ele me falou 3 coisas que realmente eu tive que fazer, que foram difíceis, mas eu tive que fazer e que me ajudaram muito. Primeiro foi olhar minha agenda e mudar minha agenda, né? Eu passei a valorizar mais o tempo de descanso, e aí lembrar, né, que o próprio Senhor nos falou isso, né, nos ensinou isso, né, que ele criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou, e ele também ensina ao povo de Israel isso de forma muito forte sobre a questão do descanso no Antigo Testamento. E assim, a gente precisa considerar isso e ter o nosso tempo de repouso, de descanso, para nós estarmos assim renovando as nossas forças. Então eu tive que realmente reconsiderar a minha agenda, mudar muita coisa com relação aos meus compromissos, né? E aí realmente a segunda coisa que ele falou, né, é valorizar esse tempo de descanso. E a terceira coisa é exercício físico, né? Eu passei realmente a ter uma disciplina, né? Até conversei com a minha cardiologista de novo, ela orientou, não, Marcos, realmente esses sintomas, né? Falou a mesma coisa. E aí comecei a fazer exercício físico, que me ajudou bastante também a melhorar os sintomas, e isso, com o tempo, eu fui vendo com essas medidas uma melhora que eu creio que não progrediu o meu caso para algo mais grave por conta de ter enfrentado, né, ter tido, graças a Deus, esse amigo que me deu essa orientação, ter enfrentado, assim, reconhecendo as minhas limitações, enfrentado os sintomas e realmente tomando as medidas para ter essa mudança no meu estilo de vida, para continuar podendo, né, não chegar a um quadro mais grave com relação aos sintomas que eu estava tendo. E assim, essa foi a minha experiência, e graças a Deus, né, hoje eu continuo ativo no ministério, né, bem, na minha saúde física, né, magrinho, né, e graças a Deus que a gente pôde vencer essa etapa, que foi uma etapa difícil, mas buscando as orientações corretas, né,
reconhecendo as suas fraquezas, as suas fragilidades e mudando o seu estilo de vida, você consegue vencer, como o Toninho conseguiu e eu também consegui, graças à direção do nosso Deus. Amém, né? Amém. Bom, é muito bom de ouvir essas experiências, né? Primeiro para mostrar a importância aí da atenção, né? Às vezes a gente não se dá conta, mas as pessoas à nossa volta, né, Pastor Marcos, vão apontar isso, né? As pessoas Verdade. vão ter esses sinais, né? Do desgaste, do esgotamento, né? E às vezes a gente não se dá, e a gente acha que não, é assim mesmo, é muita tarefa, e a gente vem como um rolo compressor, né? Exato. E não percebe o quanto isso vai nos consumindo, né? E é importante até, o pastor Zé Carlos falou isso, né? Você ter esse feedback das pessoas que estão à sua volta, né? E você, assim, receber isso como algo a pensar e não simplesmente como não, uma crítica, né? Mas como uma crítica construtiva, né? Poder ouvir a sua esposa, né? E ouvir os filhos, né? Isso me ajudou muito, isso me fez muito bem. Então, essa disciplina, esse cuidado nos faz muito bem. Ouvir as pessoas que nos amam, né? Verdade, Que querem o nosso bem. E aí Geto, né, Geto, é interessante, né, porque a gente já tem visto aí na mídia, há um tempo atrás, né, seja nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil, um pouco dessa relação aí de suicídio pastoral, embora a gente ache uma coisa tão absurda, né, tão assim, descabida, né, no sentido teológico, no sentido espiritual, mas aí nós nos esquecemos que se trata de uma enfermidade, né? Uma enfermidade física. A depressão é uma enfermidade, né? O burnout é uma enfermidade. E como enfermidade precisa ser encarado como tal. Existe, Geto, essa relação entre síndrome de burnout e o suicídio pastoral? Você que tem focado aí nessa área, né, do burnout na área pastoral, existe essa relação? Pode existir ou não. Deixa eu me situar, né, para poder explicar melhor. Deixa eu só voltar um pouquinho à fala do pastor Marcos, que me chamou muita atenção, e o pastor Zé Carlos também reforçou isso, que é o perigo, muitas vezes, de nós psicologizarmos o problema ou espiritualizarmos o problema. Né? Muitas vezes a gente toma uma postura, a gente diagnostica, isso é espiritual ou não, isso é psicológico. Né? Ou então, tudo é espiritual e tudo é psicológico. Esse é o grande problema. E outra questão aqui que nos chamou a atenção, e aí me faz lembrar, eu estou lembrando aqui de Moisés, perdão, não quero tomar muito tempo, mas lá em Êxodo 18, tem um episódio muito interessante que me faz muito associar a muitos dos nossos pastores hoje em dia, alguns, né? Quando diz lá, Êxodo 18, do 13, não vou ler tudo não, mas diz aqui, no dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até ao pôr do sol. Veja bem, vendo, pois, o sogro de Moisés tudo que ele fazia, o povo disse, que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro, é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras. Eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus. Leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faça-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe sobre eles por chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena, eles mesmos
julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a sua carga. Bom, e aí foi a fala. Duas coisas que me chamam a atenção aqui. Primeiro, Moisés ouviu esta fala de Jetro. Não foi eu, não, tá? Moisés ouviu esta fala de Jetro. Não é bom o que fazes. E essa fala, o pastor Marcos, né, e o pastor Toninho também, o pastor Zacal também, tem sinalizado muito isso. Ouvir as pessoas. Porque, como eu falei, e vocês confirmaram, a síndrome ela é lenta, ela é muito lenta e é silenciosa, mas as pessoas observam. Então, as pessoas observam quando você está bem, quando não está, quando está fazendo uma coisa forçada, as pessoas observam. Quer dizer, então, uma coisa interessante, às vezes, alguém precisa falar, não é bom. E que bom que quando Jetro fala para Moisés isso, Moisés não fica, não, mas peraí, você está falando, está chamando a atenção de mim? Eu estou falando aquilo que Deus chamou. Não, ele ouviu. Da mesma forma como os pastores colocaram, que experimentaram o assassino, ouviram as pessoas, né? Isso é muito bom. Então a gente precisa ouvir. E aí uma coisa interessante também, que este Jetro era alguém que estava acompanhando Moisés há algum tempo. Ele se importava realmente com Moisés, tá? Pois bem, então ele ouviu, aceitou o conselho de Jetro e depois diz o texto que Moisés fez aquilo que Jetro realmente tinha sugerido, né? E aí foi uma bênção, essa é a verdade. Bom, se Jetro não tivesse atendido, certamente ele não iria render bem, diz o texto. Isso ele iria se desfalecer, quer dizer, desmaiar, perder a força, e também não só ele, como o povo também. Então, como é importante a gente ter essa visão. Se eu não estiver bem, o povo também, né, não vai estar. Quer dizer, eu cuido do outro, e alguém já falou aí essa expressão, eu cuido do outro, mas também eu preciso ser cuidado. Eu preciso ter essa consciência que eu preciso ser cuidado. Quando não é cuidado, isso pode gerar, sim, a fase mais aguda da ansiedade, que é o suicídio. Agora, quando eu falei que a síndrome de burnout e o suicídio pode ter ou não, me faz lembrar o pastor Toninho. Primeiro ele teve depressão, depois suicídio, né? Perdão, desculpa, suicídio, depois o burnout. Mais interessante observar que o burnout foi depois. Só depois que ele pôde cair em si foi o burnout. Mas a depressão, quando não é bem tratada, isso pode gerar o suicídio. Agora, deixa eu colocar uma questão interessante. Não quer dizer que a pessoa ela não quer viver. Ela quer se ver livre daquilo que está causando o desespero. Ela quer se ver livre daquilo. E a única forma dela se ver livre é colocando fim à vida. Mas, na verdade, a gente precisa entender bem essa questão, né? Entender quando as pessoas estão gritando por socorro, pedindo ajuda. E, às vezes, o corre-corre é tamanho, a igreja cobra muito do pastor e exige que o pastor tem que ser assim. O pastor, por outro lado, também se vê, ele tem uma exigência consigo mesmo também, que ele precisa, né, ser, corresponder, né? Ele é muito severo, às vezes, consigo mesmo. Quer dizer, então, a cobrança demasiada e sem estar orando, a gente percebe quando o pastor está assim. O pastor está nessa fase, não está assimilando bem, não está bem, a gente percebe. Tá? Então, a igreja precisa também ter uma preocupação com o seu pastor. É coisa que às vezes não tem. Cobra, 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 e aí ninguém suporta. Então, às vezes, aquela situação é a situação que ele da qual ele quer se ver livre, e se ver livre dessa forma. Tá? Cada caso é um caso. Pode existir também outras questões do suicídio que não seja a questão do burnout, pode ser um pecado, né? Alguma coisa parecida, alguma coisa muito grave, não ver saída, enfim. Mas tudo é uma forma de se ver livre daquela situação desesperadora. Agora, a gente não precisa esperar que a pessoa tome essa atitude. Por isso que a gente precisa sempre estar percebendo, estar junto. Igreja é isso, estar junto, quer do pastor, quer da liderança, o pastor também junto às ovelhas, a igreja, as pessoas sempre juntas umas às outras, perceberem esses sinais de perigo. Tá? Porque isso é uma linguagem. Quando a pessoa chega e toma essa atitude, isso
Quantas vezes ela deu sinal e eu não entendi, né? Eu não entendi. Ou então, eu me envolvi com tantas outras coisas, me envolvi com as atividades da igreja, mas não me envolvi com as pessoas, né? São esses problemas, né? Então, eu acho que pode acontecer, sim, o suicídio não é característica só do burnout, né? Ela está muito mais ligada à própria questão do quadro depressivo, né? Sim, exato. Aquela depressão maior, né? Hum, Mais intensa. E é muito interessante essa palavra do Getro, né? Que a depressão não é que a pessoa não queira viver, ela quer se ver livre daquela dor, né? Aquele exatamente. problema, e ela não vê solução, né? Ela não vê solução. E aí o suicídio às vezes acaba sendo um caminho, né? Então por isso que a Sim, gente enfatiza muito que a questão da enfermidade, né? Porque a gente sabe que ainda hoje há muita discriminação, né? Crente não pode, há tempo atrás o crente não podia nem ficar doente, né? E hoje, né, ainda tem muita discriminação de que não, problemas psicológicos o crente não pode ter, né? O crente que tem Jesus, que tem o Espírito Santo, não pode ter problemas psicológicos, não pode ter problemas emocionais. Isso é uma discriminação, né? Isso é um pensar totalmente errado que tira essa integralidade do nosso, né? Nós somos seres humanos, né? Nós não somos anjos, nós não somos seres celestiais, né? Nós seremos e teremos em breve, se Deus permitir, um corpo glorificado, mas hoje não temos, né? Então, hoje nós somos seres humanos, padecemos, necessitamos, precisamos de afeto, de aceitação, de carinho, de amor, né? Precisamos do outro, né? Precisamos de descanso, conforme o pastor Marcos falou, precisamos de descanso. E descanso mesmo, né? De ócio, né? De não fazer nada. Porque às vezes a gente se cobra, né? De falar assim, não, eu vou descansar, enquanto eu descanso, eu vou ler um livro aqui sobre pregação. Então, isso não é descanso, né? O descanso é o ócio, é você ir para a praia, você sentar, ver um pôr do sol, tomar um caneco de chocolate, passear na praia. Isso é um descanso. E nós precisamos disso, né? Então, essa discriminação, né, de achar que o crente não passa por problema, crente não entra em depressão, como eu já ouvi isso, né? Não, crente não tem depressão. Mas como assim, meu irmão? Você não tem pressão alta? Tenho. Então, você não é crente? E aí qual o problema? Né? Então, existe muito ainda essa questão, né? Essa discriminação, não é isso, presbítero Zé Singeto? exato, exato. Posso José Carlos, posso sinalizar uma coisinha que você falou? Sim, claro. Tá? Veja bem, você colocou uma questão interessante. Que bom um pastor falando isso, né? E o crente precisa ir à praia, precisa passear. Eu mesmo, o pastor precisa disso também. E me faz lembrar Mateus, né? Quando Jesus fala da ansiedade, ele fala duas coisas ali que ele orienta a fazer: olhar os lírios do campo, olhar as aves. Olha, para a gente olhar, a gente tem que parar. Parar para apreciar. É um olhar no sentido de apreciar, no sentido de considerar, no sentido de tirar lições. Eu preciso tirar tempo para isso. Às vezes eu me envolvo com tantas coisas mesmo, né, da igreja, enfim, na hora do lazer, eu estou lendo algum livro de teologia. Né, a gente precisa parar um pouco. E aí, um colega meu, por exemplo, ele passou por uma dificuldade, ele é pastor, e interessante que ele até falou, Jeto, eu estou na praia, mas fico um pouco inquieto. Segunda-feira ele tira folga e ele foi à praia. Então ele ficou pensando, eu estou aqui na praia, mas, gente, tanta gente está trabalhando, eu estou aqui na praia. Se encontrar uma ovelha aqui, me ver de tomando banho, vai achar o quê? Aquele pastor só quer. Quer dizer, não é a ovelha que vai pensar, é ele que se acha. Né? Ele achando que estando na praia, ele estava não estava fazendo algo bom, porque ele tinha que estar evangelizando, que estar visitando. Eu falei, não, meu querido, você precisa disso. Você precisa do lazer para quê? Para dar conta das suas atribuições. Então, ele mesmo se cobrava. Então, por isso eu falo aos meus queridos pastores, cuidado com essa imposição interna que você faz, às vezes, de forma tão severa a si mesmo. Cuidado com isso.
Isso não é bom. Aí eu falo, igual o Jetro falou para Moisés, não é bom o que fazes. Não é bom. Então, se tiver de ir à praia, vão à praia. Se tiver estar numa rodinha de amigos, jogando conversinha fora, saudavelmente isso faz bem. Eu tenho um colega que, depois que foi pastor, ficou mais sério. Eu falei, você está sem graça. Você está sem graça. Hoje você falava piadinhas, no bom sentido, é claro. Mas vocês são bênçãos, gente. É. E aí vem um assunto interessante, Jeta, né? Na sua fala, aí algumas vezes nós falamos isso, né? A estrutura inflexível, né? A estrutura instituição, né? Igreja, denominação, né? Enfim, aquilo pelo qual o pastor acaba se envolvendo, né? Essa estrutura inflexível, ela pode desencadear um desgaste emocional? Com certeza. Eu acho que a gente está falando muito assim do burnout, né, no pastor, mas a instituição pode produzir isso. Infelizmente, eu diria com toda certeza, e é fato mesmo, a instituição pode produzir. Sabe o que acontece às vezes? Esse trabalho a gente fez até com padres também, né? Às vezes o pastor, quando vai para o seminário, e vocês, né, podem falar isso melhor do que eu, vocês vão com uma expectativa. Vocês vão, né, com a intenção de cuidar de vidas, sim, é verdade. Só que quando vocês terminam o seminário, né, assumem uma igreja, vocês vão lidar com coisas para as quais vocês não foram preparados. E aí você tem que ter aquela postura. O pastor tem que fazer. Por exemplo, um amigo meu, ele só quer lidar com vidas, mas ele é luterano, ele falou que não queria mais ser pastor luterano, mas queria só tratar de doentes no hospital, assumir pastoral dessa forma. Porque ele falou que não foi preparado para ver nada de CNPJ da igreja, não foi preparado para tratar de questões ligadas à administração. Ele falou, lá na igreja tem pessoas que tratam melhor de administração do que eu. Então, mas você sendo um bom pastor, isso está no regimento, né? Você tem que ter o quê? Noções de administração. E aí acaba perdendo até aquele senso da vocação que vocês tiveram de chamar, de ser chamados para lidar com vidas. Se envolve mais com coisas da administração, outras, do que mesmo com vidas. Então, e as demandas que a igreja faz? Isso também é cruel. A irmãzinha vai comprar um carro. Então pede ao pastor, me orienta. Então, gente, são coisas muito banais que às vezes a igreja também acaba agindo e exigindo do seu pastor. Entendeu? Então, mas você também, pastor também, às vezes, né, para ficar bem e tudo, né, para não entender que ele não está se importando, ele acaba cedendo a isso. Mas eu acho que também a instituição ela precisa ser repensada. Né? Precisa ser repensada. O pastor, ele é pastor, sim, ele está sofrendo, mas a instituição também, às vezes, promove esse sofrimento. É preciso repensar isso. A igreja, então, muitas vezes, ela maltrata. Né? Ela não trata bem dos seus líderes. Cobra, mas muitas vezes, né, não é capaz de ir instaurando, enfim. E o pastor, às vezes, também não ensina isso, não se posiciona dessa forma. Né? Às vezes, ele aceita essas demandas. Mas a instituição, o pastor José Carlos, ela pode, sim, afetar muito, né, a saúde emocional e espiritual do seu líder, do pastor. É bem interessante pensar nisso, né? Hoje eu dava um estudo bíblico, que eu tenho dado estudo bíblico quase que diário, né, para a igreja, e nós estamos em Mateus, em Atos, capítulo 6, e ali quando os apóstolos instituem os diáconos, né? E exatamente eles falam isso, olha, não é justo que a gente deixe a palavra, o ministério da palavra, para servir às mesas. E aí ele fala, olha, elejam aí de maneira congregacional, né? Elejam aí homens capazes, tal, que vão fazer esse serviço. E então eles elegeram lá Estevão, elegeram lá
né, os diáconos, e eles se dedicariam o quê? À pregação da palavra e à oração. Né? E hoje nós encontramos exatamente o contrário, nós encontramos hoje o pastor que tem que ser administrador, o pastor que tem que ser o visitador, o pastor que tem que levar a cesta básica, o pastor que leva a irmãzinha para o hospital, o pastor que ajuda em todas as áreas, né? E aí ainda tem que preparar o sermão, tem que dar um bom estudo, né? Tem que dar conta da sua casa, às vezes da profissão externa. Então a gente vê uma demanda, né, demasiada, uma carga muito forte sobre esse pastor. E aí, se o pastor não faz isso, ele se sente, às vezes, até como o Jeto falou aí, se sente naquela autocobrança, né? Um auto-julgamento, né? Não, eu não estou sendo um bom pastor, né? E aí a gente... qual é a consequência disso, irmãos? A consequência é um desgaste. Não é verdade, Jeto? Haverá um desgaste emocional, ministerial, aquele pastor já não vai render o que tinha que render, e a gente perde o conceito de corpo, né? O que é o corpo na igreja? Né? O corpo não é só a cabeça, o corpo é feito de membros. Né? E nós precisamos um dos outros, né? Nós precisamos de ter essa cooperação na igreja para que todos caminhem de maneira sadia, não é verdade? Pastor José Carlos. Alô? Oi. É interessante quando você colocou essas atribuições que o pastor tem que fazer. Às vezes, já aconteceu isso, né? À tarde, o pastor vai celebrar um culto fúnebre, né? Depois, um casamento. Quer dizer, além de outras atribuições, e ele tem que fazer. Quer dizer, tem que fazer. Gente, esse pastor tem que ser um super pastor. Será que não fica fragilizado emocionalmente com essas situações, né? Quer dizer, então a gente precisa parar e pensar um pouco, se colocar um pouco no lugar dele. Eu acho que essa é a grande questão. Meus queridos pastores, vocês são bênçãos, sim, mas não são super-heróis. Vocês são gente, são pessoas que sofrem, que choram e se desgastam. Cuidado com isso, tá bom? É verdade. Geto, a tua imagem aí sumiu. Não sei se... desculpa. Sim. Eu estou meio enrolado aqui. Está no escuro, posso dar para ver no escuro. Tinha um papel aí. E aí, Geto, mais uma pergunta, né? Não sei se o Josias quer fazer essa quinta pergunta aí, mas, né? Senão a gente pode ir fazendo. Essa questão aí do líder. Josias, quer fazer essa pergunta aí, Josias? Josias está muito quietinho hoje. Pois é, ele fala dessa, né? Fala muito, né? Hoje está quietinho, está economizando, acho que ele está economizando. Depois que lançou esse cavanhaque, ficou mais calado. Getro, essa questão do líder, o líder pode experimentar frustração, e aí, já que a gente está falando, né? Tem alguém batendo aí? Fogos. É fogos. Deixa eu botar o mudo aqui. Olha só. Então, nessa questão que a gente está falando aí, do emocional, do líder, no nosso caso aqui do pastor, esse líder, esse pastor, ele pode experimentar frustração em algum momento, em algum sentido? Pastor Josias, pergunta muito boa. Eu digo que sim. Pode sim. Por quê? O pastor é humano. É um homem de Deus? É um homem de Deus. O que é a frustração? De modo geral, a frustração se dá quando a gente tem uma expectativa muito elevada. Por exemplo, eu vou pastorear uma igreja. Eu tenho uma expectativa muito elevada sobre aquela igreja. E acontece que, se a minha expectativa, tá, ela for muito elevada, quando eu vou tomar conta, quando eu vou viver a realidade, eu posso me frustrar, porque a minha expectativa é muito elevada. Agora, a frustração, por isso que eu digo que ela é humana. Eu não quero se espiritualizar, mas me faz lembrar muito de Jeremias. Né? Não vou ensinar vocês sabe melhor do que eu. Né? Quanto
tempo Jeremias ficou pregando ali, profeta chamado por Deus, pregando e ninguém se convertia. Ele mesmo ficou iludido, a expressão que ele usa, estou iludido, não vou mais falar o teu nome. Quer dizer, não, existe sim. Agora, por isso que eu falo, a frustração em si, né, quando o líder sente essa frustração, é lógico que ele precisa trabalhar essa frustração. Não é que Deus Deus o frustrou, não. Né? A frustração foi dele, ele precisa ver que, acima de tudo, a realidade que ele está vendo era outra. Não que ele não deva ter expectativa, mas a expectativa é que esteja ao alcance daquela realidade. Tá? Mas eu vejo que pode sim o líder sofrer, experimentar a frustração, mas a frustração não é um fim, ela deve servir para uma vida de muito mais inteireza diante de Deus. E também outra coisa, não deve fazer com que ele venha a perder o sentido daquilo que está fazendo, o sentido da sua vocação. Muito pelo contrário. Né? Essa frustração pode, sim, confirmar mais ainda essa vocação dele. Mas é natural, eu vejo que não existe pecado, o pastor não sente frustração. Eu vejo que sente, sim, porque é humano. Não é super-herói, nem super-pastor. Com todo Muito bem. respeito. Pastor Zé Carlos, só vamos lembrar aí aos nossos web espectadores que já estamos chegando no final das nossas perguntas, né? Já passamos aí a primeira hora com a entrevista e agora você pode participar fazendo as suas perguntas. Então, esse é o momento de você. Nós temos mais duas perguntas e depois a gente gostaria de fazer a sua pergunta. Para isso, escreve aí a sua pergunta e nós gostaríamos de passar aqui para o presbítero Jetro, nosso psicólogo convidado dessa noite, para que ele pudesse estar respondendo. Ok? Pastor Zé Carlos. Isso. Se os irmãos ouvirem fogos, é porque eu combinei, porque o Jetro ia estar aí hoje com a gente, e aí eu pedi, né, que soltassem os fogos, né? Você vai me deixar vermelho, hein? Mas, Jetro, você falou aí sobre isso, né? Mas eu acho que é interessante a gente reforçar, né? Excesso de atribuições, tentativa de centralização, né? Tudo isso favorece o adoecimento do líder, não é verdade? Olha, tudo isso que você falou, pastor Zé Carlos, a gente observa em Moisés, o texto que a gente leu, né? Esse tempo, desde manhã até a tarde, muitas atribuições. Isso, sem dúvida, e a cobrança que Moisés talvez fizesse dele mesmo, ou então até mesmo. Mas quem vou colocar? Eu que sei fazer as coisas, afinal, eu fui chamado por Deus. Né? Não sei o que Moisés pensava, mas poderia pensar uma série de coisas, para ficar naquele afã de fazer tudo, né, sozinho. Quer dizer, não é bom o que está fazendo. Então, o excesso de atribuições realmente prejudica, atrapalha e, acima de tudo, faz com que as pessoas não se desenvolvam, porque ele faz tudo. Não, o pastor ele não tem que fazer tudo, não existe isso. Vai cansar, vai se desfalecer, vai perder as forças. Tá? Então, cuidado com isso. Né? Por isso. E aí eu te. Desculpa. Sim, pode falar. Por isso que Jetro fala para Moisés: escolha homens capazes de todo Israel e os constitui por cabeça do povo, chefe de 1.000, chefe de 100, chefe de 50. Olha só, organizar isso. E quando faz isso, sem dúvida alguma, o trabalho rende, o povo ganha com isso, né? Mas por isso uma coisa que é perigoso também, em função desse excesso de atribuições, é a imagem que eu passo. Então, às vezes eu posso achar que eu sou muito espiritual quando eu falo para a igreja, gente, eu nem tirei férias. Eu estou me dedicando o tempo todo, nem almocei hoje, porque estou aqui cuidando da causa do Senhor. Isso é muito ruim, porque precisa se cuidar. Né? E outra coisa também, queridos, as amizades entre pastores. Isso precisa ser muito bem desenvolvido, precisam sentir-se bem. Às vezes,
e com todo o cuidado, eu falo isso, com todo o respeito, tá? Aos pastores, mas quantas vezes pastores mesmo que não se sentem bem junto com outros, né? Essa competitividade que muitas vezes a época de hoje, né? Esse individualismo, isso é muito prejudicial também, tá? É bom a gente repensar um pouco nisso, né? Tá? Pastor Zé Carlos e presbítero Getro, uma, uma, uma coisa também que eu percebo nos colegas que causa frustração demandas que ele não consegue resolver, né? Exatamente. E nós não somos super-homens, né? Deus que tem todo o poder, né? E há coisas que nós temos que orar, jejuar e deixar Deus resolver. Nós não vamos conseguir e não adianta ficar frustrados, né? Eu acho até que é uma questão de inteligência emocional, no sentido de entender a soberania de Deus e que você precisa se submeter a ela e não deixar que fique ansioso por isso, né? Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque é ele que cuida de nós, né? Exato. De nós, da nossa família, dos nossos irmãos na igreja, né? De demandas que nós não conseguimos resolver. Exatamente, exatamente. É verdade, né? Pastor Marcos, eu vejo que uma dificuldade que nós, seres humanos, e os pastores especialmente têm, é lidar com essa limitação, lidar com o que não posso resolver. Porque, às vezes, o que é que acontece? A igreja exige, tem que resolver. Você sabe, mas você, na sua limitação, não posso resolver. E isso é preciso que você fale com toda a coragem, sem que isso cause um mal-estar entre você, um mal-estar em você. O pastor Marcos falou muito bem, demandas que você não pode, há coisas que você não pode resolver. Há coisas, pastores, que fogem ao seu controle. Mas vou dizer uma coisa, não foge ao controle daquele que te chamou. Tá bom? Amém. É verdade, né? Que às vezes a gente traz muito sobre pastor, né? Sobre nós pastores, essa responsabilidade, né? De achar que nós que vamos resolver, né? A nossa visita, a nossa palavra, a nossa pregação, né? E isso que resolve. E a gente esquece que é o Espírito Santo que tem que agir, né? É o Espírito Santo que convence o homem, é o Espírito Santo que, né? Que converte corações aos pais, aos filhos, né? E que a obra pertence ao Senhor, irmãos, né? O dono da obra não somos nós somos cooperadores, mas o dono da obra é o Senhor, né? E realmente a gente entender o nosso real papel dentro desse contexto é fundamental, né? Eu vi alguns comentários aí falando exatamente disso, talvez da necessidade de preparar melhor esses pastores no seminário, né? Para lidar com frustração, né? Para achar que não são super-homens, né? Talvez seja um caminho, né? Porque nós precisamos buscar caminhos, porque isso é uma realidade, e o presbítero Getro tem visto isso aí com mais frequência, pastores estão adoecendo emocionalmente. Exato. E nós temos muitos doentes que ainda não se reconheceram doentes, mas quando você olha, você vê que estão enfermos, né? Ainda não deram o braço a torcer, mas estão enfermos. E o que é isso, senão, né, conforme o pastor Marcos falou aí, uma falta de inteligência emocional, né, uma falta de preparo, de uma consciência, né, melhor sobre si mesmo, né, sobre as suas limitações, né? Então, realmente, traz muita dificuldade, né? E aí entra a nossa questão como departamento, né, como DAN, como a gente se preocupa com isso, né? A gente se preocupa com a saúde física, emocional e espiritual desse pastor, né? Porque se nós tivermos pastores sadios, nós vamos ter uma família sadia, nós vamos ter um ministério sadio, né? Uma igreja que vai refletir isso, né? Então, veja, nós precisamos que esses pastores tenham essa consciência de buscar ajuda, né? de refazer a agenda, de repensar o ministério, muitas coisas. E eu vou mais, queridos, que estão conosco nessa noite. Essa pandemia, ela veio para nos mostrar muito isso, né? Ela veio para nos mostrar que nós não somos insubstituíveis, veio para nos mostrar que, apesar
né? Da nossa ausência, Deus continua usando, Deus continua curando, Deus continua socorrendo as pessoas. Então, essa pandemia tem sido uma ferramenta de Deus para nos mostrar muitas coisas aí, um aprendizado muito grande nesse tempo. Pastor Zé Carlos, nós temos uma pergunta aqui para o nosso entrevistado, o Getro, do Heraldo Sabará, pastor Heraldo, lá de São Paulo, da SPIC. Ele faz a seguinte pergunta, Getro: qual o caminho para a recuperação completa do pastor com burnout? Boa pergunta. Eu acredito até que o pastor Marcos, né, pode também nos dar essa orientação, mas aquilo que eles até já falaram. Primeiro, o reconhecimento, né, de que precisa de ajuda. Isso é fundamental. Ouvir até as pessoas, né? Segundo, o tratamento médico. Precisa, sim, o tratamento médico. O tratamento psicoterapêutico pode ser de grande ajuda. Eu diria também, sem dúvida alguma, né, o tratamento, o acompanhamento espiritual. Isso aí é indiscutível, presente em todos os transtornos, etc. Mas também mudança de hábitos. Precisa o exercício físico, cuidar de si mesmo, né? Agora, isso é um processo, isso é constante, né? Precisa sempre criar hábitos. Se aquilo que se está envolvido com tantas exigências, ou então se ele quer atender a todas as demandas, precisa parar, refletir e saber até onde ele pode ir. Então, eu vejo que é possível, sim, uma recuperação completa, sim, eu acredito que é possível, sim. Ele não nasceu com isso, ele desenvolveu isso. Então, não quer dizer que é algo que ele não pode. Se ele aprendeu a desenvolver isso, ele vai precisar desaprender a não agir mais assim. E aí ser uma bênção no seu ministério. Mas eu vejo que esses fatores ajudam muito, né, para que ele possa se desenvolver. Uma coisa interessante, né, estabelecer relações saudáveis, né, o sair com amigos, porque muitos pastores falam, não tem amigos. Precisa ter amigos. Lógico que amigos, quando ele fala, né, amigos a gente não encontra toda esquina, mas a gente precisa ter alguém, isso é muito bom, alguém, até aquele autor do Gary Collins, ele coloca, a gente precisa ter alguém a quem a gente precisa prestar contas. Lógico, a gente precisa prestar conta a Deus, mas ter alguém com quem a gente possa conversar das nossas questões, conversar dos nossos conflitos. Porque às vezes eu estou guardando, não falo com ninguém. Então eu preciso ter alguém com quem eu possa conversar, ter essa liberdade. E eu vejo também que o Dan pode até pensar nessas estratégias também de ajuda, de apoio. Agora, o pastor ele precisa estar aberto a essas mudanças. Agora, que é possível ele ter uma recuperação completa, como o pastor colocou aí, é possível sim. Porque Deus é Deus. Deus o chamou. E Deus quer realmente que o pastor chamado, né, ele atue da melhor forma possível. A igreja vai refletir também esse bem-estar. Aproveitar e emendar logo a segunda pergunta aqui, que é um colega seu, o Getro. Colocando aqui, ó, é o Alexander Breiner. Minha pergunta: será que esse ativismo que o pastor vive é para cumprir a expectativa dele ou é porque ele se sente obrigado pela expectativa da igreja? Ótima pergunta. Eu vejo, pastor Alexandre, pode ser as duas coisas. Pode sim. Esse ativismo, tá? Ele pode cumprir essa expectativa dele. Até porque é isso que ele faz com que ele seja, puxa, um pastor atuante, é um pastor que é competente, então ele faz tudo. Tá? A expectativa dele. Agora, por outro lado também, a igreja tem essa expectativa. Se o pastor não faz nada, entre aspas, né? Ou se o pastor está lá fazendo um trabalho que talvez nem é visto, ou trabalho de visita, tá? A igreja não percebe.
Tá? Então, muitas vezes a igreja tem expectativa. Então, às vezes, essas duas questões caminham juntas. Né? Obrigado a exigir, a cumprir a expectativa da igreja. Ainda mais, queridos, aqui para nós, a igreja congregacional é uma igreja em que é a assembleia que decide, né? Escolhe o pastor. Quer dizer, o pastor, muitas vezes, ele fica à mercê, né, da igreja. Então, isso também é muito ruim. A igreja tem suas expectativas. Então, se ela não quer tirar o pastor, tira. É uma coisa meio complicada, meio cruel isso aí. Então, às vezes, o pastor fica limitado em atingir essa expectativa da igreja. Tá? Por outro lado, ele também tem suas expectativas. Né? Por isso, as duas coisas podem caminhar juntas. É verdade. Tem mais pergunta aí, pastor Josias? O Leandro Serenado, ele faz uma colocação interessante. Um dos maiores problemas começa com a visão que nós, pastores, eu estou acrescentando esse nós, pastores, passamos para a igreja. Às vezes, passamos a visão que tudo somos nós que resolvemos. E aí surge a visão dos super pastores. Então, às vezes, é a culpa do próprio pastor, porque ele Sim. acaba fazendo tudo ao invés de dividir tarefas. Exato. Acaba centralizando, né? Sim. E a igreja, de modo geral, às vezes ela quer isso, né? Ela vê que o pastor é aquele que resolve tudo. Se o pastor não resolve, isso não presta. Quer dizer, tem esses dois lados, né? Cruéis. É verdade. E aí, Geto, né? Vai, qual é isso aí mesmo? Ele faz uma pergunta aqui. O Getro, tem alguma idade assim específica? Tem alguma estatística que fale da idade onde se acontece mais esse esgotamento na vida pastoral? Olha, sinceramente, eu não tenho uma estatística nosso meio evangélico. Agora, eu tenho no meio católico, porque eu fiz um curso, né, lá o CP, e a gente observa que muitos padres passam por isso também, inclusive padres novos. Hoje em dia, no seminário católico, tem muitos padres novos, e eles vão para a igreja com muita expectativa. E a gente percebe, padres assim, um colega nosso, por exemplo, lá, ela tinha 33 anos, padre. Quer dizer, então se frustra, até então estava frustrado com a igreja pelas demandas que a igreja criou, coisas para as quais ele não estava preparado. Né? Então a gente nota assim que há um grande número de padres novos que estão experimentando essa síndrome. Os mais antigos, não tanto, porque a igreja entende, são mais antigos mesmo, tem mais aquela complacência com eles, mas os novos, a gente observa que a igreja acha que eles têm que trabalhar, tem que fazer isso, e muitas vezes eles não foram preparados para aquilo que a igreja pedia. Então, a gente tem uma estatística assim, no sentido de uma grande quantidade, né, de pessoas da Igreja Católica, da UCP, que têm passado por isso. Mas uma coisa boa pergunta, até para a gente ver no meio evangélico, né? Fazendo levantamento, né? E aí tem duas coisas, Geto, né, que eu quero ressaltar aí. Primeiro, você falou sobre essa questão do DAN, né, onde o departamento pode entrar nesse processo. E aí entra o projeto, né, que nós estamos assim, refazendo e reestruturando, que é o projeto do Pastoreio de Pastores. Né? A nossa ideia é que todas as associações tenham um pastoreio de pastores, né, que esse pastor tenha esse lugar de cuidado, que dentro do pastoreio se formem as tríades de mentoria, né? Então, tríades são aqueles três que têm mais afinidade, amizade, para você abrir coração, né? Para você chorar junto, para você prestar contas conforme, né, é falado. Então,
tudo isso é um projeto para gerar saúde física, Sim. emocional e espiritual a esse pastor, né? Exatamente. Então, agora é claro que nós temos muita resistência, né? É natural, né? Toda mudança, tudo que é novo, às vezes existe muita resistência, né? E eu quero ressaltar aqui, irmãos, como diretor do DAN, né? E o nosso pensamento enquanto conselho, e até mesmo pela nossa diretoria da nossa União de Igrejas, é que os nossos pastores sejam cuidados pelo departamento. Essa é a nossa expectativa, né? Então, o departamento ele existe não para punir, não para disciplinar, mas ele existe para cuidar dos pastores. Essa é a Amém. nossa missão. E nós queremos levar essa missão mais profunda, né? Mais ampla, alcançarmos os nossos mais de 800 pastores no nosso quadro de ministros. Amém. Então, é um desafio? É um desafio. Mas, irmãos, é algo que é possível se todos nós pudermos participar, se todos os pastores puderem, né, se engajar nesse projeto, com certeza serão muito abençoados, né? E a segunda questão, e aí já é para o Geto, né, essa última pergunta, é como que a igreja, Geto, pode contribuir para a saúde emocional do seu pastor, né? Como que a igreja contribui, como que a igreja pode ajudar esse pastor, né, esse líder, a ter uma saúde emocional? Pastor Zé Carlos, eu vejo que, primeiramente, é a palavra. Eu vejo que cada membro, cada crente de Senhor Jesus Cristo precisa, tá, estudar a palavra. A palavra ensina, nos ajuda, sim. Ensina como lidar, né? Como lidar, inclusive como lidar com os pastores. A Bíblia ensina isso. Outra coisa também, foi falado aí, e é importante, o pastor precisa também, né, ensinar isso que seria, né, mas também não é só o pastor, né? Então, eu vejo que também a liderança, né, precisa estar atenta a isso, tá? No sentido de ensinar, no sentido de mostrar o como a Bíblia fala, como a Bíblia ensina, eu acho que isso é importante. Agora, a igreja precisa se ver como um corpo. Eu acho que enquanto a igreja não tiver aquela visão de corpo, e você falou isso, eu achei muito interessante, isso resolveria muitos problemas da igreja. Tá? A visão de corpo. Não que se, tendo a visão de corpo, ela vai ter problemas. Não. Dificuldades vão surgir. Mas eu preciso saber que eu faço parte de um corpo. Eu estou ligado, sou um membro, estou ligado com o outro. Quer dizer, tem o pastor, tem as lideranças, mas eu preciso. É uma relação de interdependência entre mim e o membro. Então, eu preciso vivenciar isso. Então, eu vejo que a igreja, muitas vezes, ela não tem essa visão de corpo. Tem uma visão muito mais de uma organização e não de organismo. Eu acho que isso atrapalha muito, essa visão organizacional. Eu vou à reunião, aquelas que eu quero ir. Quem é o pastor? Quem vai pregar ele? Não vou. Quem é o outro? Não, isso precisa, como a falta de comunhão. Então, cada membro, eu acho que tem uma responsabilidade, sim. Isso é individual. Cada membro tem uma responsabilidade com cada um, inclusive com o seu pastor, com a sua liderança. Por outro lado, o pastor também precisa ensinar, né, isso à igreja. Precisa. Então, são duas coisas fundamentais. Né? Mas essa visão de corpo é fundamental, né, para lidar com as questões que a gente enfrenta hoje. Né? Comunhão. É verdade, né? E, pastor Zé Carlos, Pois não, pastor. nessa questão, eu até tenho uma experiência interessante, porque quando eu compartilhei isso com o corpo de oficiais da igreja, teve aquele momento que eu estava passando, né? Assim, o retorno dos oficiais da igreja foi assim, muito acolhedor comigo, né? No sentido, inclusive, de colocar à disposição, não, pastor, vê se o senhor precisa de um sabático, de um tempo de descanso, né? Essa compreensão. Então, acho que também os pastores precisam ter essa questão do compartilhar com a liderança, né? Porque muitas das vezes nós guardamos as coisas, não compartilhamos, né? E queremos que as pessoas adivinhem aquilo que a gente está passando. Né? Como o pastor José Carlos falou do pastoreio de pastores, né? Às vezes
o Dan tem trabalhado nisso, né? E assim, eu louvo a Deus por esse trabalho do Dan, né? O Dan tem feito isso, por essa visão de cuidado dos pastores, mas muitas das vezes nós é que nos isolamos, nós é que nos afastamos desse cuidado e não abrimos o nosso coração com a nossa liderança, ficamos preocupados em mostrar a nossa fragilidade, né? A gente volta àquela situação da dificuldade de mostrar fragilidade. E se nós não comunicamos aquilo que estamos tendo dificuldade, como é que as pessoas vão nos ajudar? Né? Então, assim, tem a questão de como a igreja pode ajudar, mas também do pastor poder compartilhar com a sua liderança, ou pelo menos com aqueles líderes, né, que você tem mais próximo de você e precisa ter, né? Eu lembro de Jesus, que Jesus tinha aqueles 3 que eram mais próximos dele no ministério dele, né, os 3 discípulos mais próximos. Né? E nós temos que ter isso também na nossa liderança, para poder compartilhar e dividir, para que eles possam nos ajudar nessa caminhada. E aí, e pensando nisso, né, pastor Marcos, eu vejo o seguinte, e o Getro sabe disso, né, entre no meio do psicólogo em si, né, o próprio terapeuta, para que ele possa clinicar, ele tem que estar em terapia, né, ele tem que ter também, né, tem que estar prestando conta a alguém, ou seja, precisa estar sendo trabalhado, né, precisa fazer terapia, né, com alguém. Essa é uma condição do conselho, né, para que essa pessoa possa até cuidar de outros. Né? E a gente vê que a gente não tem isso no meio pastoral. Né? Aquela questão, né, o membro tem o pastor, e o pastor tem a quem, né, para ser pastoreado. E muitas vezes não é porque não existe opção, é porque muitas vezes ele não quer se abrir, ele não quer estar com o outro, ele não quer, né, abrir a sua fragilidade, ele não quer demonstrar isso, por medos, por temores. Né? E isso, com certeza, vai afetando a sua vida emocional e espiritual. Vai afetando. Né? E a ponto de torná-lo, em certo momento, inapto para estar no ministério. E aí vai acontecer o burnout, vai acontecer a depressão, vai acontecer a crise de ansiedade, vai acontecer o infarto, vai acontecer tantas outras coisas, né, que são doenças provenientes desse mal-estar, né, dessa cobrança excessiva, né, desse pensamento centralizador que esse pastor carrega, né, de não abrir, né, achar que seus problemas ele mesmo resolve. Então, isso traz dificuldade. Né, traz dificuldade. Então, nós precisamos realmente mudar a nossa maneira de pensar. Né? Tem que haver uma transformação, tem que haver conforme o pastor Marcos falou, né, quando ele começou o seu acompanhamento, sua terapia, teve que haver ali uma reeducação, não apenas alimentar, né, mas de atividade, de tarefa, de visão, de descanso, de tudo, né, de ministério. Nós temos que revisar isso, repensar nisso. Pastor Zé Carlos. Pastor Zé Carlos. Uma coisa que o pastor Marcos falou me chamou a atenção, essa relação, essa liberdade que o pastor Marcos teve de, ao passar pela síndrome, conversar com os oficiais. Então, eu vejo que o pastor precisa ter uma relação, pastor e não pastor só, pastor e oficiais precisam ter uma relação bem amistosa, bem irmanadas mesmo, sabe? Para que, na verdade, essas questões possam ser colocadas. E haja essa liberdade. Uma equipe de oficiais que sejam idôneos. Por isso que quando Jetro fala para Moisés aqui, ele fala, homens, homens tementes a Deus, capazes, tementes a Deus, de verdade, que aborreçam a avareza. Então, é preciso, sim, que esses homens, esses oficiais, sejam pessoas idôneas, tá? E que, na verdade, possam ter essa liberdade de poder estar junto com o pastor, segurar segurar o braço, né? Um de um lado, sustentar o braço e a vida do pastor. Essa relação precisa ser uma relação saudável, né? É verdade. Pastor Josias, tem mais alguma pergunta aí, alguma questão para a gente finalizar? Não, estamos chegando ao final, não temos mais perguntas.
E eu ia sugerir, pastor Zé Carlos, para nós aproveitarmos aí o pastor Marcos Moura, que é o executivo da nossa denominação, porque aí embaixo está passando aí, dia 19 de agosto, dia É dos verdade. 165 anos de congregacionalismo brasileiro, faltam 5 dias, e ele podia falar um pouquinho da festa, daquilo que está sendo preparado aí para esse dia, quarta-feira que vem, 19 horas, uma live que vai reunir os congregacionais do Brasil. Podíamos dar uma oportunidade aí ao pastor Marcos e pastor José Carlos? Vamos dar oportunidade para ele poder pagar aí a propaganda, né? Tem que pagar o patrocínio, né? 165 anos de congregacionalismo no Brasil, né? Uma história cheia da graça de Deus. Essa tem sido a nossa divulgação ao longo da semana, numa contagem regressiva. Faltam 5 dias, né? E nós queremos contar com a participação de todos. A festa é nossa, né, irmãos? Nós somos a Igreja Congregacional, está celebrando isso, 165 anos, pioneiros na pregação do Evangelho nessa terra, e tem que ser uma grande celebração, né? Nós estaremos direto ali da Igreja Pernambucana, que é a nossa segunda igreja instalada no Brasil, né, e celebrando essa grande festa. Pastor Márcio vai estar dirigindo, o pastor Aurivan, que é um pastor congregacional também, na Igreja de Distância, ali em Pernambuco, estará sendo pregador, e teremos, assim, muitas surpresas para vocês, né? Eu não posso falar porque é surpresa, então é uma programação assim, muito dinâmica, né? Estávamos ontem, eu, o pastor Sandro, que é o assessor de comunicação, o pastor Márcio, pastor Antônio Neto, né, ali de João Pessoa, que tem nos ajudado na questão dos vídeos, né, do preparo dos vídeos. Você tem visto a qualidade desses vídeos, né? O pastor Antônio Neto está de parabéns pelo trabalho que tem feito, o pastor Sandro também na assessoria de comunicação, mas vai ser um momento muito especial, de celebração, e nós queremos ter todas as nossas igrejas. Se você, por acaso, tem culto, nós estamos fazendo um apelo aos pastores, vai ser na quarta-feira, né? Se tem culto na sua igreja na quarta-feira, né, que o culto seja o culto da celebração dos 165 anos, né? Passe isso para os membros da igreja para estarem nesse dia, entrando no nosso canal no YouTube e participando conosco, né? Você vai ver, vai ter também uma parte de sorteio também na nossa live. Então, assim, vai ser algo muito legal que está sendo preparado para esse momento especial de 165 anos, que marca aí a nossa história congregacional, né? Eu fico, assim, toda vez que eu penso, né, na chegada do Dr. Calley, né, nesses 165 anos que passaram, tudo que o Senhor fez ao longo desses 165 anos, os nossos seminários instalados, tanta história, e o privilégio que temos hoje de fazer parte dessa denominação histórica e de fazer diferença também na nossa geração, como Deus quer nos usar. Então, marque essa data, né? Quarta-feira, dia 19, às 19 horas, né, estaremos juntos aí celebrando ao Senhor pelos 165 anos de congregacionalismo no Brasil, uma história cheia da graça de Deus. Amém. Amém, pastor Marcos. Eu não perco, viu? Isso aí, né? Dia 19, estou lá em frente à televisão e YouTube, vou assistir de camarote no YouTube, né? YouTube. Eu acho que no YouTube a gente não tem problema de espaço, né, pastor Marcos? Dá para a gente botar aí 100 mil pessoas aí tranquilo, né? A nossa expectativa é nós chegarmos aí ao número, né, expressivo de pessoas nos assistindo, né, e participando. Na verdade, nós não queríamos só que você assistisse a live, mas aonde você estiver, que você participe, né? Vai ser, assim, algo muito especial. Teremos um coral participando, assim, impactante essa questão do coral que está sendo feito para... Ele já está dando umas dicas aí, ó. Sim, já algumas coisas você já mas está dando spoiler, está dando spoiler. É um tempo muito gostoso, muito gostoso. Vai ser bom, vai ser bom. E aí, já aproveitando o gancho, né? Semana que vem, como vai ser a semana aí do congregacionalismo, nós convidamos aí o pastor Pedro, lá de Recife, né? Para estar conosco. O pastor Pedro vai estar falando
queridos, para nós, sobre a visão dos primeiros pastores da nossa denominação. Então, vai trazer essa questão histórica, né? Qual era a visão dos primeiros pastores de Cali e dos primeiros pastores que formaram as primeiras igrejas, né? Será que nós, enquanto congregacionais, perdemos essa visão ou ampliamos essa visão? Né? Será que nós estamos na visão de Cali ou, né, estamos totalmente fora da visão daqueles que foram os precursores? Né? Então, nós vamos trabalhar esse tema na próxima semana. O pastor Pedro vai estar conosco e será muito bom. Né? Nós vamos estar aí nessa semana. Aí. Pastor Pedro, qual é o sobrenome dele, pastor Marquinhos? Pedro Silva. Pedro Silva. Sim, o pastor presidente da Associação Koinonia, lá do Recife. Isso, é o presidente da associação, né, da Koinonia, Pedro Silva. O pastor Pedro Silva vai estar conosco. Ok, queridos? E para nós finalizarmos, ou quase finalizarmos... Pastor Zé Carlos, só queria dar um minutinho só, uma fala para vocês, tá? Claro. O pastor Josias, pastor Zé Carlos, pastor Marcos, né, e outros da diretoria do DAM. A minha fala é que vocês possam continuar com esse projeto, essa preocupação com a saúde emocional e espiritual dos pastores. Não desanimem. Você falou de resistência. Haverá resistência, sim. Mas que esse projeto, que não seja projeto só de vocês, mas seja projeto da UISB. Mas não desanimem, não. Eu acho que é necessário, sim, vocês estão no caminho certo e que Deus abençoe. Cada um na sua individualidade, cada família representada aí. Amém? Amém. Obrigado, Jetro. Né? Queremos aí te agradecer, né, por esse tempo conosco. Temos outras propostas aí, vamos estar conversando com o nosso irmão Jetro, né, que tem esse cuidado, tem esse olhar voltado para o cuidado do pastor, né? Também isso é muito importante. E nós queremos te agradecer, Jetro, que Deus esteja abençoando a sua vida, seu ministério, né? Seu trabalho aí, que Deus possa estar te capacitando cada vez mais. Tá bom, meu irmão? A todos nós, vocês também. Amém. E, pastor Josias, para a gente finalizar aqui, eu quero até fazer uma propaganda. Né? Eu recebi pelo DERP, não sei se os irmãos receberam aí, mas hoje à noite, às 22 horas, o pastor Daniel Lima Júnior, o Daniel Gonçalves Lima Júnior, né, vai lá da igreja de Venda das Pedras, vai estar fazendo o lançamento do livro dele, Quando a Gente Muda, né, e é um livro da experiência dele, do burnout que ele passou e da depressão. Né, pastor Daniel Lima Júnior passou por um processo muito doloroso de burnout, de depressão, né, um longo tempo, graças a Deus já recuperado, e ele escreveu o livro e está fazendo o lançamento hoje. Olha só que uma coincidência, né? A gente trabalhar o tema, eu não sabia disso, mas ele vai estar fazendo o lançamento hoje, dia 22, através das redes sociais aí da Igreja Congregacional de Venda das Pedras, da IEC de Venda das Pedras. Você entra no Facebook, no YouTube, você acha lá, e 22 horas vai ter esse lançamento, ele vai falar um pouco sobre o livro, vai estar fazendo esse lançamento aí, vai ser muito interessante, e aí a gente vai marcar em um futuro aí uma entrevista com o pastor Daniel, para trazer a experiência dele, compartilhar a experiência dele conosco também. Tá certo, queridos? Daqui a 18 minutos. Daqui a 18 minutos, é verdade. Verdade. Daqui a pouquinho, né? Pastor Marcos, obrigado aí pela presença também, de estar conosco, né? Que Deus esteja te abençoando. Eu que agradeço pelo privilégio de estar aqui com vocês, parabenizar o Dan mais uma vez pelo trabalho que tem feito, pelas lives, né, pelos temas escolhidos, né, e que os colegas que estão nos ouvindo possam ter sido abençoados aí com as orientações do presbítero Jetro, né, com as experiências que vivemos também, e não tenha medo de mudar, né? Certamente o pastor Daniel fala sobre isso no livro, né, porque se você não aceitar as mudanças, né, Deus vai permitir que algumas coisas aconteçam para você mudar, né, quebrar a sua resistência. Então, é melhor você não lutar com Deus, né? Já escute a experiência de outros
e promova as mudanças na sua vida. E nós estamos à disposição de você, né? Ali como secretário-geral também, os pastores que têm nos procurado, o Dan está sempre de braços abertos para receber vocês, e compartilhar, e abrir o coração, e estarmos juntos, colocando diante de Deus para que Ele nos conduza a vencermos diante fracassos. Nós vamos ter sempre na nossa vida, né? Eu li um livro uma vez que o que nós precisamos ensinar aos nossos filhos não é enfrentar o sucesso, mas como lidar com o fracasso, né? Isso é que é importante. Então, nós, pastores, também precisamos aprender a lidar com os fracassos, né? E tirar pérolas, né, desses momentos difíceis para crescer, né? Que Deus abençoe vocês. Mais uma vez, muito obrigado pelo poder participar aqui com vocês. Amém. Obrigado, pastor Marcos. O Daniel, eu estou olhando aqui no livro, ele diz isso, né? Quando a síndrome de burnout e a depressão transformaram para sempre a minha vida. Né? Então é muito forte, né? Realmente há uma mudança, né? Há uma mudança que gera uma transformação. Queridos, boa noite a todos, né? Um grande abraço. Que Deus esteja abençoando, dando aí um final de semana, né, a todos abençoado, um culto abençoado no próximo domingo, né, e na próxima sexta estamos juntos, na quarta-feira estamos juntos, né, comemorando aí os 165 anos, na sexta-feira estaremos juntos também, e aí que Deus esteja abençoando a todos, né, um grande abraço. Pastor Josias, pode fazer aí finalizar para a gente? Infelizmente, chegamos ao final. O papo estava bom, foi gostoso, mas sexta-feira que vem tem mais aqui pelo canal do YouTube da Junta Geral e também pelo Facebook do Dan. Não esqueça, toda sexta-feira o Dan tem uma programação especial para você, pastor, para a família do pastor, para a esposa do pastor. Então, você tem um encontro marcado aqui todas as sextas-feiras, às 20 horas. E espero você na próxima sexta-feira e convide mais um colega. Boa noite a todos, fiquem na paz e um bom fim de semana para todos. Amém.